Olá, RH! Com certeza em algum momento você já ouviu falar na sigla ESG, pois saiba que o seu significado vai muito além de uma simples tradução. Hoje nós vamos começar aqui no Talks uma microsérie muito especial. Neste e nos próximos episódios nós vamos desbravar cada uma dessas letras, começando pela letra E, que está relacionada aí às questões ambientais. Quer saber como a sua empresa pode fazer diferença no mundo e ainda se tornar mais competitiva? Então, fica ligado! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Talks. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou Renata Zanata, jornalista e produtora de conteúdo na Metadados. Sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, hoje presos em uma trança, olhos castanhos, nariz mediano, boca pequena, sorriso largo. Hoje eu estou vestindo uma blusa branca com detalhes floridos, um blazer branco, calças pretas e um sapato em tom nude. Bom, e hoje nós vamos começar essa nossa microsérie de ESG, sobre o ESG, né, que é um conjunto de padrões essenciais para que as empresas sejam não só sustentáveis, mas também socialmente responsáveis e bem geridas. E para começar esse nosso bate-papo aqui, eu estou recebendo no estúdio dois convidados super especiais e eu vou começar apresentando o Roberto Angonese, que é empreendedor de impacto e tem feito um trabalho incrível ajudando aí as indústrias a gerirem melhor seus negócios e elevarem seus padrões de sustentabilidade. Roberto, um prazer te receber aqui hoje. Muito obrigado, Renata. Prazer estar aqui também. Eu sou um homem alto, 1,82 m, sou magro, tenho cabelo escuro, pele parda, tenho nariz aventajado, lábios carnudos, estou com uma camiseta preta escrita Urupê com um cogumelinho do lado, calça azul e um tênis branco. E para ajudar a guiar esse nosso bate-papo aqui hoje, temos também o Roger Rufato, nosso mediador, que também é jornalista e produtor de conteúdo na Metadados. Bem-vindo, Roger. Obrigado, eu de novo por aqui. Então, eu sou o Roger, sou um homem de pele clara, cabelo curto, castanho, olhos também castanhos, nariz grande, boca mediana, com um sorriso largo. Hoje estou vestindo uma camisa azul, calça cinza e tênis branco. E é um prazer hoje estar falando sobre ESG, começar esse assunto aqui, ainda mais com o Roberto, vulgo Beto. Vamos já começar chamando ele do jeito que ele gosta também, né? E como ele é conhecido entre os amigos, né? Para que a gente justamente abra essa sigla e realmente consiga abranger a importância que ela tem e que ganha cada vez mais importância no meio corporativo também, né, Renata? É isso aí. E para começar aqui, para aquecer esse nosso bate-papo, eu vou propor uma dinâmica, pode ser? Com certeza. Pode ser, Beto. Então, eu vou dizer palavras relacionadas ao E, do ESG, e vocês vão me responder com o que vier na cabeça de vocês em primeiro, assim. Vou começar contigo, Beto. Pode ser? Então, quando eu falo sustentabilidade, o que é que você pensa? Eu penso em complementariedade, assim, porque sustentabilidade muito se fala, né, em fazer coisas que impactam de maneira positiva o meio ambiente, por exemplo, mas ao mesmo tempo, quando a gente leva isso para negócios, né, que a gente está aqui falando sobre negócios, a gente não pode esquecer do pilar da sustentabilidade financeira também, né? Então, eu acho que é sobre equilíbrio. Sustentabilidade é muito sobre equilíbrio. Porque não adianta tu ter um negócio muito bonito esteticamente, que entregue muito valor para o meio ambiente, por exemplo, para a sociedade, mas ao mesmo tempo ele não tenha perpetuidade através de geração de receita, né? Então não adianta tu montar o melhor negócio, mais, entre aspas, sustentável, mais bacana, se ele não para de pé. Se ele não para de pé, ele não vai conseguir gerar impacto, né? Então eu acho que sustentabilidade é muito sobre equilíbrio. Fato. Roger, resíduos. Resíduos me remete muito a possibilidades. Eu acho que cada vez mais, isso a gente aprendeu com o passar do tempo, eu penso, né? Principalmente com o ensino ambiental nas escolas, eu acho que isso vem a reforçar desde a base, né? Esse cuidado que a gente deve ter com os resíduos e a destinação correta que eles merecem também, né? Que cada vez mais a gente percebe que isso vem sendo construído, né? Com o passar do tempo também. Perfeito. Apesar de que tem muito caminho pela frente ainda. Né? Ah, sim. Muito caminho pela frente.
Beto, a palavra é carbono. Carbono. Aí é um baita, acho que desafio é a palavra, né? Acho que, inclusive no Brasil, a gente vive um grande desafio das indústrias começando, eu trabalho muito com indústrias, né? Começando a entender como que elas atingem essas suas metas de carbono zero. Ao mesmo tempo, isso não é um assunto novo, a gente já fala sobre créditos de carbono, por exemplo, há mais de 10 anos, e a gente ainda não conseguiu encontrar uma forma realmente confiável, né, de se gerar esses créditos. A gente tem visto muitas empresas tentando comprar créditos de carbono, ao mesmo tempo empresas estão vendendo, não conseguindo entregar isso de uma maneira bastante confiável. Então, acho que o desafio do nosso século agora é a gente conseguir ser net zero, né? Ser carbono zero. Acho que o desafio é a palavra. E, Roger, para fechar, reciclagem. Reciclagem é esperança, né? Reciclagem, eu acho que vai por esse caminho também, assim, é a alternativa, né? É uma sobrevida a esses resíduos que a gente estava comentando, né? Mas é uma possibilidade pouco explorada, assim, na sua potencialidade, eu percebo, assim, pelas cidades, grandes cidades, pequenas cidades, mas que poderia ser mais explorado, né? Eu não sei se o Roberto tem uma para complementar aí, o Beto, mas eu acho que a gente ainda está engatinhando nesse sentido de reciclagem, né? Eu vou me meter um pouco na palavra, claro. Mas só complementando, assim, a gente está num país que gera 82 milhões de toneladas de resíduos, né? Esse é o número, 82 milhões de toneladas de resíduos todos os anos. E do que poderia ser reciclado, o Brasil recicla menos de 4%. Então, a gente tem 96% de oportunidade de reciclagem ainda. Então, vejam como tem muita oportunidade, muita coisa a ser feita ainda nesse caminho. Muito. Bom, agora que a gente já entrou no clima do né, a gente vai se conectar com o nosso terceiro convidado, né, para nos ajudar a contextualizar aqui ainda mais esse tema. Ele vai entrar aqui com a gente por vídeo chamada e é o Carlos Camargo, consultor em ESG. Carlos, muito bem-vindo ao Talks. Olá, queridos, boa tarde para vocês. Eu sou Carlos Camargo, um homem pardo, cabelos grisalhos, da metade da cabeça para trás somente, infelizmente, barba grisalha também, lentes transparentes com armação cinza, estou usando um paletó um marrom clarinho e uma camisa cinza, calça jeans e sapatos pretos. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Carlos, a gente vai começar aqui falando sobre o ESG de forma geral, então, né? Explica aqui para o nosso público, para o pessoal que está nos acompanhando, o que é o ESG e por que as empresas estão cada vez mais ligadas a esse termo. É muito comum haver preocupação com a questão ESG quando a gente também esquece um pouquinho de sustentabilidade. Acho que o Paulinho colocou isso de uma forma bem clara, do equilíbrio. O ESG mede a avaliação do risco financeiro do processo como um todo, é um avaliador de riscos de negócio, e a sustentabilidade são os projetos socioambientais. O que aconteceu com o ESG que tomou essa demanda tão grande? Porque em 2004, devido à grande subjetividade de avaliação das empresas, a ONU, através do Kofi Annan, juntamente com o Ministério de Ministério de Relações Exteriores da Suíça e outros empresários, estabeleceram um protocolo de avaliação de risco de negócio que ficou conhecido como o famoso documento Kerwins, e aí gerou o ESG. E por que isso vem demandando uma mudança grande hoje na sociedade? Como eu costumo brincar, o pai do ESG é o bolso. Você não vê nenhuma instituição, uma ONG, você não vê o Ministério do Meio Ambiente, nenhum país falando de ESG. São sempre mercados financeiros. Por quê? Hoje a demanda da sociedade é muito alta, com questões que são muito caras para nós, que nós não abrimos mais mão, ou seja, isso não irá mais voltar, não vai retroceder. Como, por exemplo, as questões sociais, direitos humanos, direitos trabalhistas, respeito à mulher, ao fim do racismo, fim de discriminação por ser mulher ou uma pessoa com deficiência, o que quer que seja, esses valores são muito caros para nós e nós simplesmente não abrimos mais mão disso. A questão ambiental da mesma forma e a questão de governança, que é quem dita o risco, a avaliação, a tomada de risco de um negócio numa companhia. Então, nós tivemos escândalos como o da Volkswagen, Apple, Google e outros mais no passado, que não são mais aceitos nesse momento.
Então, as empresas se conscientizaram, umas naturalmente, outras forçosamente, que a mudança precisa ser feita. Então, só um último exemplo que eu coloco, a SEC, que é a Security Exchange Commission dos Estados Unidos, que equivale à CVM aqui no Brasil, a Comissão de Valores Imobiliários, há mais de 10 anos já aplica multas milionárias em empresas que estão sediadas nos Estados Unidos e operam, por exemplo, na Namíbia, no Brasil ou em Angola. Com casos comprovados de corrupção, elas são multadas em Nova York, na Security Exchange Commission, por um acordo, um Forbear Agreement, né? um convênio de não corrupção, independentemente de onde ele é cometido. Então, para você ver que hoje essa questão é extramuros, não tem mais limites geográficos para isso, e nós, seres humanos, nos conscientizamos que esses tipos de situações nós não aceitamos mais. Carlos, e para quem está começando, aquelas empresas que são ainda incipientes, né, estão chegando agora diante dessa sigla, né, do ESG, por onde que essas empresas podem começar? Porque quando a gente fala de ESG, a gente tem uma série, né, de ações que podem ser feitas, podem ser colocadas em práticas, mas aquele primeiro passo, qual que seria para essas empresas? Eu ouço muito disso, Roger, mas eu sou sócio consultor da Camargo Consultores, e a gente, quando conversa com alguns clientes, é muito interessante a sua pergunta, porque eu ouço ela repetidamente, né? E eu costumo dizer com o seguinte: a primeira pergunta que eu faço é: o que é que você quer? E aí eu lembro do livro da Alice do País das Maravilhas, quando o gato pergunta para onde é que você quer ir, qualquer lugar, então qualquer estrada segue. Primeira coisa é o que você quer. Você quer um atendimento da legislação, você quer ter uma questão de marketing, se posicionar sua marca, você tem uma demanda de comércio do seu fornecedor ou do seu cliente maior, o que é que você quer? A partir daí, traça-se um diagnóstico baseado em algumas normas, essas normas vão ser definidas pelo que você quer, então tem vários níveis, e a partir daí você diagnostica com um médico, você verifica qual é o nível de aderência e o nível de compliance que você tem para aquelas normas, e a partir dali você começa a traçar uma série de ações para que você possa atender 100% aqueles requisitos que você entende. Então, no meu entendimento, das 3 letrinhas ESG, a que realmente puxa a situação como um todo é o G, da governança. Por quê? A governança é o apetite do risco que a empresa tem, quanto ela quer assumir de risco em um negócio. Isso está intimamente relacionado com o planejamento estratégico dela, o propósito que ela tem de vida, missão e visão. E Carlos, falando a longo prazo, quais são os benefícios dessas ações, dessas práticas aí do ESG? Eles vão te dar vai gerar um engajamento muito grande. Eu sempre brinco que a expressão C do ESG ele é muito corrente hoje, né? E aí você vai falar, mas o ESG não tem C. Tem porque o C é o de comprometimento, de cultura, de confiança. E você só gera confiança naquelas pessoas que estão comungando do mesmo propósito, da mesma missão e valores que você tem. Então, essa cultura que é criada cria uma conexão com você. É aquela história de você acordar de manhã e querer ir para o trabalho. Então, isso gera esse engajamento. Aquele seu colaborador trabalha dedicado, com amor e com carinho à companhia. Então, aquela história de dar 5 horas da tarde, corre todo mundo e vai embora. Quando você está engajado nessa situação, muda consideravelmente de figura. E aí o trabalho ele é feito com mais atenção, o trabalho é feito com mais comprometimento. Tirando disso por uma questão comercial, você vem para o atendimento a várias leis socioambientais que hoje são demandadas na Europa, na comunidade europeia. Muitas empresas brasileiras exportam para lá e são demandadas como tal. As que aqui estão, que não exportam, que estão em bolsa de valores, por exemplo, hoje tem uma série de normativas da Comissão de Valores Imobiliários, uma delas é a 193, que determina, dentre outras coisas, que haja uma diversidade maior no nível de diretoria das companhias. Isso veio lá de fora da Comissão Europeia, chega ao Brasil e é implementado. Mas a minha empresa não está listada em bolsa, eu não preciso atender. Depende. Porque se você presta serviço para uma grande empresa listada em bolsa, obviamente essa demanda vai fazer uma cascata para baixo para que você atenda.
E daqui a pouco você vai cobrar dos seus fornecedores e dos seus clientes também. Então, a tendência, o ambiente que nós vivemos hoje é para que todas, se não todas, mas uma grande maioria dessas empresas hoje trabalham direto ou indiretamente, tenham quase que uma necessidade de sobrevivência em atender isso. Quem ainda não atende vai ter um momento de adaptação, e o meu grande receio é que não haja tempo delas pegarem esse bonde, vamos dizer assim, e vão naufragar na praia. Isso vai, na verdade, isso já está acontecendo hoje. Várias grandes companhias não contratam prestadores de serviço que não têm políticas socioambientais, que não têm inventários de gases de efeito estufa, que não têm minimamente um programa de diversidade ou um censo que identifique a pluralidade daquele comportamento, daquela massa de pessoas que estão naquela empresa. Então, eu diria hoje que é uma questão de sobrevivência. Vai chegar no futuro muito próximo em que a sociedade vai escolher quais são as empresas que vão poder operar. Então, para que você tenha os meus filhos hoje já são adolescentes, tivemos no passado, vocês devem lembrar, daquela grande distribuidora de um supermercado muito grande, famoso, que teve um segurança que matou a pauladas um cachorro, né? Não precisa falar a marca, e meus filhos até hoje, já se passaram mais de 10 anos, não nos deixam comprar naquele supermercado pelo que aconteceu. Ou seja, essas questões que anteriormente eram deixadas de lado, aconteceu com o caso separado ou não, hoje nós não toleramos mais como sociedade. Principalmente essa geração 20, 25, 30 anos que está aí, bem mais nova do que nós, não toleram mais esse tipo de coisa. E isso daqui para frente é uma constante, não vai mudar. Com certeza. E só para contextualizar quem está nos acompanhando também, né, todos esses exemplos que o Carlos trouxe por aí, relacionando, né, a essas letras, né, do ESG, que traduzindo, né, para o português, então, relacionadas ao meio ambiente, ao social e à governança, né? Os 3 pilares ali, digamos assim, do ESG, exatamente. Só para quem está acompanhando também poder ficar na mesma página. E hoje, Carlos, a gente está por aqui batendo um papo, então, sobre o primeiro pilar, digamos assim, né? Sobre as questões ambientais, né? Estamos aqui com o Beto. Beto, tem alguma pergunta para o Carlos, algum apontamento a partir do que tu ouviu por aí também? Carlos, na verdade, concordo muito, né? Principalmente a questão, eu não sou tão jovem assim, eu tenho 36 anos, mas sou mais jovem, né? E isso já são coisas que me pegam a mim, né? Por isso também que eu vim para trabalhar na área de sustentabilidade com resíduos, e eu vejo as pessoas mais novas muito mais atentas, cobrando muito mais, né? Olhando para as embalagens dos produtos, olhando para que tipo de produto elas estão comprando, porque a maior cédula de voto que nós temos hoje é o nosso recurso, né? É o nosso dinheiro. Toda vez que a gente pega o dinheiro que a gente tem na nossa conta e a gente coloca em alguma empresa, a gente está validando aquela empresa. A gente está dando vida para ela e dando continuidade para ela. A partir do momento que a gente acredita, a gente para de dar dinheiro para ela, essa empresa ela vai precisar mudar ou ela vai acabar perdendo... vai perdendo, não é relatividade, vai perdendo importância, né, no mercado. Uhum. Só dizendo que eu compartilho bastante dos seus pensamentos. Como eu falei, né, vai chegar um futuro muito próximo. Na verdade, nós já estamos no limiar dele, em que nós, quando eu digo nós, sociedade organizada, nós vamos escolher as empresas que vão poder operar, seja pelo poder econômico, seja pela aceitabilidade. A gente viu aquela carta do Larry Fink, né, da BlackRock, alguns anos atrás, onde ele trouxe, né, que a empresa que não tivesse ESG na sua pauta ia perder relevância. Como é que tu enxerga desde aquele momento até agora? Porque a gente teve um boom do ESG, depois a gente teve uma arrefecida, né, uma politização bastante forte desse movimento. Como é que tu enxerga, que trabalha bastante atuante nisso no mundo? Cara, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. O ESG não é uma moda. Eu costumo dizer que o ESG é o modus operandi do século XXI. Isso já está acontecendo, todos nós estamos vivendo isso. Só que muitos, ainda por questões de interesses pessoais ou corporativos, não querem ver dessa forma. Você veja, por exemplo, a questão do Google, há um tempo atrás, vamos pegar um outro só para a gente pensar, né? O vazamento de óleo no Golfo do México, as ações da British Petroleum dispararam para baixo, coisa de 20%, 25%. Por quê?
dentre outras coisas, pela exposição negativa, a forma como foi tratado. Isso é dito pelos próprios executivos hoje da BP, aprenderam com o erro e melhoraram. Ou seja, a comunidade, a nossa sociedade como um todo, não vai retroceder a esses valores. Hoje é inaceitável você falar de racismo num país miscigenado como o nosso. Mas ainda existem casos que começam a ser expurgados de uma forma muito clara e muito inequívoca. Isso não vai voltar atrás. Nós não passaremos mais a tolerar racismo porque tem um movimento da BlackRock ou o que quer que seja. Esse valor não muda, como os outros também não vão mais mudar. Então, o que eu vejo é uma confusão quanto ao que é ESG e o que é sustentabilidade. ESG não é uma coisa nova. A ideia vem de pelo menos 200, 250 anos atrás, quando os primeiros imigrantes ingleses chegaram na América do Norte, com a Igreja Metodista, onde lá eles estabeleceram o quê? Na era do investimento socialmente responsável. Nós, cristãos, não faremos comércio com jogos, jogatina, azar, prostituição e fumo. Então, ali ele começa a colocar as bases para dizer o seguinte: nosso negócio é somente do que é legal. E isso começa a desenvolver aquela sociedade, e aí começa a briga pela escravatura e tudo mais. Então, a essência disso começa muito tempo atrás. Em 2004, como eu abri aqui falando, foi meramente a conclusão de um documento, mas a essência do pensamento vem de muito tempo. Na década de 70, por exemplo, nos Estados Unidos, o Congress Act, foi um ato determinado pelo Congresso americano na década de 70, e estabeleceu, por exemplo, que todos os bancos americanos foram obrigados a fornecer crédito para as pessoas negras e mais pobres nas imediações das agências que ele tinha. O que acontecia? O cara colocava uma agência no Queens ou no Bronx, sabidamente bairros de menor condição financeira, e não dava crédito para aquele pessoal. Ele só se fazia valer dos impostos que eram menores. O que o Congresso americano fez? Não, agora você vai ter a incumbência de dar o crédito também para aquelas pessoas. Então você veja que essa preocupação do S, do social, você vê que é um grande arcabouço que vem se desenvolvendo há muito tempo. Eu falei da Security Exchange Commission, falei agora do Congresso. E existem vários exemplos desses. O apartheid, por exemplo, o governo americano proibiu empresas americanas de fazer negócio com empresas sul-africanas por conta do apartheid. Isso é posicionamento de propósito. Então, isso já acontece há muito tempo, esse movimento. Só que agora tomamos consciência, as empresas se conscientizaram, e você vê pessoas hoje que trocam empresas porque as questões de racismo não são bem tratadas, por exemplo. Tem alguns clientes que eu visito e ele fala para mim, não, aqui eu não tenho problema de assédio sexual, nem de mulheres, nem de homens, e muito menos racismo. Aí você vai olhar quem são as pessoas que estão na ouvidoria dele, todos homens, brancos. Obviamente, você não vai ter nenhum caso, nenhum negro ligando para ele reclamando de racismo. Você não vai ter nenhuma mulher ligando para aquela ouvidoria reclamando de assédio sexual, óbvio. Então, aqueles dados estão corretos, porém, o input dos dados está errado. Por quê? Você bloqueia automaticamente quando você coloca pessoas dessa forma. Então, esse preâmbulo todo, isso que a gente está discutindo aqui, é muito bacana e mostra de forma inequívoca que o ESG não é modinha, é um modus operandi do século XXI. Disso eu tenho absoluta convicção. Pena que a gente não tem mais tempo para discutir isso, tem dezenas de exemplos aqui que eu citaria para vocês. Carlos, e para complementar, então, todo esse conhecimento que você trouxe aí para a gente, você teria alguma dica de material, alguma coisa que complemente, que possa agregar a esse assunto para quem está nos acompanhando? Vamos lá. Eu gosto muito de escrever. O livro ESG Como Você Nunca Viu. Lá eu comento isso com mais detalhes, dou inúmeros exemplos e coloco também um pedacinho dessa cronologia do ESG. A cronologia completa no primeiro livro, uma outra história. Deixo aqui para vocês também. Coloco os dois links, não tem problema nenhum, porque é conhecimento e a gente tem mais aqui difundir e divulgar mesmo. Para mim não tem problema nenhum. E caso tenham dúvidas, eu estou absolutamente à disposição, dentro da medida do possível, responder todos. Pode demorar um pouquinho, mas todos serão respondidos. Vai ser um prazer. Perfeito, Carlos. Muito obrigada pela tua contribuição aqui hoje.
Foi um prazer estar com vocês aqui à disposição. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, Tchau. Carlos. Tchau, tchau. A gente vai deixar, então, aqui na descrição do vídeo o link para os materiais aí que o Carlos compartilhou com a gente. E realmente, né, essa pauta que a gente está discutindo aqui hoje tem ganhando cada vez mais espaço nas empresas, né? E se você quer aprofundar o seu conhecimento sobre ESG, não pode deixar de conferir o artigo que nós escrevemos para o blog da Metadados. Lá a gente traz também algumas dicas e práticas que podem transformar aí o seu negócio. O link para esse material também está na descrição aqui do vídeo. Bom, agora voltando aqui com o Beto, né? A gente quer aprofundar agora um pouquinho mais na prática, né? As práticas, né, de sustentabilidade dentro do ESG. Então, Roberto, pode compartilhar aqui com a gente alguns exemplos práticos de como você tem ajudado as empresas a implementar essas práticas, quais são os maiores desafios, né? Porque eles existem, não adianta. Quais são os principais desafios que você tem enfrentado aí? Acredito que cultura, principalmente, né? Um entendimento, né? Como o Carlos estava comentando agora, a respeito de ser o modus operandi, né, do século XXI, o ESG. Sim, ele mas ele não está encroado em todas as culturas ainda, né? As pessoas, elas estão... A gente tem muitas gerações convivendo dentro de uma mesma realidade, dentro de um mesmo momento, né? Enquanto há 50, 60, 80 anos atrás, a gente tinha 1, 2 gerações convivendo juntas. Hoje a gente tem desde baby boomers a Y, Z, todo mundo misturado, tentando dizer para que lado que a gente está indo. Já foi tema de um podcast, inclusive. Então, é uma realidade, né? Então, como é que tem muitas pessoas que estão mais na ponta, né, na execução, querendo fazer coisas, mas se isso não vem top-down, né, se não é um posicionamento muito claro da empresa, não, a gente se preocupa, como a gente comentou agora há pouco também, né? O que você quer fazer dentro do ESG? Então, a gente quer fazer coisas relacionadas ao E, a gente quer realmente fazer coisas relacionadas à sustentabilidade, a resíduos, à destinação adequada. Então, vamos levantar essa bandeira e vamos fazer o que tiver que ser feito. Então, acho que o principal é a cultura da empresa. Ela já está preparada para fazer alguma coisa nesse sentido. A partir disso, eu trabalho muito com resíduo, né? É onde resíduos de indústrias. A gente já está há 3 anos nesse mercado. Hoje nós temos um software voltado para a gestão de toda a parte operacional da logística e da destinação. Então, o que a gente busca fazer é organizar o que já existe, né? Então, inicialmente, a empresa ela já gera o resíduo, ela já tem quem transporta esse resíduo para ela já manda isso para algum lugar, né? Ela já tem aquilo organizado. Mas onde é que estão essas informações? Né? Está em planilhas de Excel, está perdido, muitas vezes a pessoa que é responsável ela sai. Então, a primeira coisa que a gente faz é buscar organizar todo esse processo para que ela tenha dados. Né? Como a gente bem falou anteriormente também, as empresas que são listadas na Bolsa, elas têm uma obrigatoriedade de fazer seus relatórios de sustentabilidade ao final do ano. Mas empresas que estão na sua cultura, no seu DNA, né? A gente quer se posicionar mesmo que nós não tenhamos a obrigação de fazer um relatório de sustentabilidade, chega no final do ano, ela precisa fazer o seu relatório de sustentabilidade. Então, onde estão esses dados? Né? Tu tem certeza que esses dados estão corretos? Tu pode me provar que esses dados estão corretos? Ou tu só tem uma planilha de Excel que 10 pessoas da empresa alimentam de uma maneira errática, né? Então, a gente busca trazer essa certeza, essa segurança, que tu pode, de uma maneira rastreável, garantir quanto resíduo saiu da tua empresa, quem é que coletou, para onde que foi, né? Quando as empresas passam por auditorias de ISO também, ou de clientes também, né? Então, o nosso objetivo é centralizar toda a informação a respeito de toda a destinação, de todos os resíduos que foram gerados e saíram dessa empresa dentro de um mesmo lugar, de uma maneira rastreável e confiável. É isso que a gente faz. Mas então, eu quero aproveitar para unir, né, 2 coisas que foram citadas aqui anteriormente, né? O Carlos falou muito da questão dos interesses, né, das empresas em buscar o ESG. Tu falaste também bastante da questão da cultura organizacional, da importância que isso tem, né, para que o ESG dê certo, né, dentro da empresa. E aí a gente percebe também, de repente, esse obstáculo, né, um dos obstáculos, né, quando a gente tem ou não o engajamento dos colaboradores dentro da empresa, porque não adianta a empresa também implantar questões relacionadas ao ESG se o ambiente interno dela também não está voltado para isso, né? E pela questão dos interesses também que o Carlos trouxe, a gente vê hoje em dia cada vez mais polarizadas também essas questões que vêm do cunho político, mas eles também trazem para esses outros pontos, né, empresariais.
Hoje a gente vê, principalmente para as questões ambientais também, né? Hoje a gente vê em épocas eleitorais essa bandeira sendo levantada e usada também de uma certa forma criminosa também, né? Quando a gente percebe dezenas de crimes ambientais acontecendo e quando são investigados, percebe-se também por trás deles questões políticas, questões de uma certa forma até exacerbadas, né, com relação a esse fanatismo, né, que hoje em dia a gente vê tão polarizado. E eu acho importante falar isso porque a Renata perguntou antes, né, dentro dessa questão dos obstáculos, eu acho que essa questão do social, que também entra dentro da questão do meio ambiente, né? Apesar de ser outro pilar, mas eu acho que eles estão muito atrelados, né? Sim, é sobre posicionamento, sim, é sobre o que tu acredita, né? E vem muito da bandeira do fundador do negócio ou do board, né? Se é uma empresa maior, o que tu acredita como negócio, né? Quais são os teus valores? Daí a gente vem daquelas coisas mais básicas que se fala de negócios, né? Qual é a sua visão, valores da empresa? Que é a coisa mais básica, mas se tu não tem isso claro, tu fica perdido de norteador. E isso vai levar para toda a tua equipe, todas as pessoas que trabalham junto contigo, tu precisa sensibilizar elas, né? Então, assim, falando um pouco sobre o que a gente viu já nessa nossa caminhada. Se tu tenta fazer uma gestão melhor de resíduos da empresa, né? Tem uma pessoa lá que ela está engajada, né, responsável pela área de resíduos, né, um engenheiro ambiental que está cuidando dessa área, ele vai lá atrás, a gente quer organizar, a gente quer fazer isso de uma maneira melhor, mas tu vê as pessoas da operação, elas são pessoas muitas vezes que estão há bastante tempo na empresa e elas conhecem muito a empresa, elas conhecem a cultura da empresa. E delas já vê assim, não, mas isso aqui não vai funcionar. Né? Não, isso aqui... essa pessoa da área ambiental, ela entrou aqui faz 6 meses, ela nem conhece a gente. Então, é muito sobre o que a bandeira que a empresa ela puxa, né? Se a empresa está puxando uma bandeira relacionada a ESG, ela já entendeu que isso é realmente como as coisas são feitas no século XXI, ela acredita nisso de uma maneira autêntica e ela está levando isso top-down para toda a equipe através das lideranças, isso está disseminado, vai fluir. Né? Vai fluir porque está todo mundo engajado naquilo. Agora, se a liderança não acredita naquilo, ela não precisa nem falar. As pessoas já sabem, né? E aquilo não vai ir para frente. E muitas vezes não adianta só implementar, né, as práticas. É preciso retomar, né? Periodicamente retomar, porque as pessoas esquecem. E como você falou, Beto, né? Entra alguém e tenta implementar alguma coisa e quem já está dentro da empresa há mais tempo vai dizer, não, isso aí não vai funcionar pra gente, então é importante. São os anticorpos da empresa. Os anticorpos da empresa, dá para chamar assim. Sim. E as mudanças, elas têm impacto interna e externamente também, né? Aliás, essa é uma das premissas do ESG, correto? Sim, porque tudo que tu... Primeiro, mais uma vez a gente voltando pro qual que é o objetivo daquilo, né? Grande parte das tomadas de decisão, o ESG, como a gente estava falando antes, ele vem do mercado financeiro, ele vem de associação de risco, né? Então, claro que pode ser da índole da pessoa que está gerindo essa empresa, ela querer fazer isso porque ela acredita, né? Porque ela está inconformada, por exemplo, com grande parte do Brasil pegando fogo, entendendo a perda da nossa biodiversidade, ele quer fazer, já que ele tem um poder de uma grande empresa, ele quer fazer com que essa empresa gere um impacto positivo. Grande parte dos negócios pode pensar dessa maneira, mas muitos negócios estão olhando para o ESG de uma maneira geral, porque faz sentido para os negócios. Né? A gente viu grandes empresas derreterem com acidentes, né? O desastre de Brumadinho, por exemplo, as ações da empresa derreteram de dia para noite. Quantos acionistas dormiram com muito dinheiro e acordaram com 40% a menos relacionado às ações? Os escândalos de corrupção do G de governança da Petrobras, por exemplo, quantos acionistas derreteram muito dos seus recursos, né, do dia para a noite também por causa disso? Então, faz sentido, né? Acima de qualquer coisa, faz sentido se olhar para o ESG. Então, quando uma empresa ela começa a olhar para boas práticas, querer fazer alguma coisa, tem que entender que ela pode estar fazendo isso porque ela quer fazer um posicionamento da sua marca. E tá tudo bem. Né? Pô, se tu vai fazer alguma coisa, tu vai posicionar tua marca, como a Natura, por exemplo, né? Uma marca que cuida do meio ambiente, uma marca que todos os produtos têm design de produto pensado na circularidade dele, né? E ela quer se posicionar dessa maneira para vender mais seus produtos. Será que isso está errado? Não espero que esteja errado, né? Agora,
Por que ela está fazendo? Porque ela acredita que isso é um bom posicionamento de mercado. Então, eu acredito que o ESG ele veio para ficar, ele veio para gerar mais valor para as empresas no final do dia, e acredito que esse é um bom motivo de fazer as coisas da maneira certa. Como o Carlos falou, né, o ESG não é uma coisa recente, né? Eu mesma, acho que nós três somos mais ou menos a mesma geração. Há uns 10 anos, mais talvez, eu trabalhei numa empresa que tinha já essas boas práticas, principalmente ambientais, mas não se falava em ESG na época. Só se promovia sustentabilidade, se falava em boas práticas, né, no mercado, mas a sigla em si, eu desconheci pelo menos, né? Uma coisa que agora, ainda bem, tem sido mais debatida e mais esclarecida, né? Eu acho que aos poucos vem se construindo também, né, Beto? Com certeza. E falando um pouco da área que a gente enxerga mesmo, que é de resíduos, a gente enxerga que todo processo industrial, ele é um processo gerador de resíduo, internamente e depois externamente. Né? Internamente, tu tá fabricando um microfone como esse, tu vai gerar um pouco de rebarba de aço, tu vai gerar fluido de corte dos processos, tu vai comprar peças que vão vir embaladas, essas peças vão ser desembaladas, essa embalagem vai gerar um resíduo, então diversos resíduos internos. E dependendo do tipo de produto que tu coloca no mercado, tu vai gerar mais ou menos resíduo também. O microfone ele vai gerar uma embalagem, né, para transportar ele de um ponto a outro. Agora tem embalagens de uso único que a gente fala, que são produtos como um refrigerante, um biscoito, um energético. Pacotinhos, né? As embalagens são as embalagens de uso único. E essas são as grandes vilãs da nossa realidade hoje. Então tem produtos como é o microfone, que ela não é uma grande geradora de pacotinhos, né? Mas tem grandes marcas que a gente conhece, que a gente consome no nosso dia a dia, que são geradoras de muito pacotinho, de muito resíduo, né? Pós-consumo, que a gente chama. Tu consumiu, tu descartou, tu consumiu, tu descartou. Tu comprou uma água, o ciclo médio de vida de uma garrafa de água é 12 dias. Né? Então, tu invasou a água, em 12 dias provavelmente essa garrafa vai ter sido consumida e ela vai gerar um resíduo que, se não for tratado, ela vai demorar 500 anos para se decompor. E se decompor não é virar terra, né? Se decompor é virar microplástico, que a gente já tem dados que estão falando da gente estar consumindo um cartão de crédito em tamanho de plástico todos os anos, isso gerando uma série de problemas para a nossa realidade. Eu enxergo que as empresas, elas sabem que elas são poluidoras, essas grandes corporações. Elas sabem que elas têm uma responsabilidade. Só que elas esticam a corda ao máximo que dá. Né? E essa corda está sendo esticada conforme o ESG está vindo através das pessoas, como a gente estava falando, que elas estão começando a cobrar, abrir o olho a respeito disso. Grandes marcas de refrigerante, uma das maiores marcas de refrigerante do mundo é a maior poluidora do mundo há mais de 20 anos. E ela sempre foi a maior poluidora do mundo. Né? Mas a gente vê agora no Brasil, por exemplo, vendo o crédito de logística reversa. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Pode explicar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho disso, então. A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei de 2010, que é uma lei como são as leis no Brasil. Ela é fantástica, ela é bonita, ela é bem escrita, ela tem tudo lá que a gente deveria... Se fosse aquilo lado, a gente estaria no paraíso. Mas ela é uma lei federal com regulamentação pelos estados. Então, ela foi promulgada lá em 2010 e ela começou a valer. Mas para ela começar a valer de fato, os estados tinham que pegar a lei e criar sua lei estadual. Até 4 anos atrás, apenas 4 estados tinham regulamentado isso. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro, se eu não estou enganado. Basicamente, o que essa lei disse lá em 2010. Toda indústria que fabrica um produto numa embalagem de uso único, um pacotinho, ela é responsável por reciclar um percentual destas embalagens no estado de destino. Ah, tá. Em português, o que isso quer dizer? A fábrica de refrigerante, se ela vende para o Brasil inteiro, ela é responsável por reciclar um percentual de todas as embalagens que ela vendeu no estado que ela vendeu. Então, se a fábrica de refrigerante vendeu, vamos falar em números exatos, 100 toneladas de embalagens plásticas dos seus produtos no estado do Rio Grande do Sul, hoje ela é responsável por reciclar, agora em 2024, 24%, se eu não estou enganado, dessas embalagens aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, todas as marcas que nós consumimos, desde o orégano até a caixinha de leite, até o biscoitinho, até café, qualquer coisa, aquela fábrica que vendeu dentro do estado do Rio Grande do Sul, ela é responsável por reciclar 24% dessas embalagens aqui. A gente pensa, meu Deus, mas como é que ela vai fazer isso? Será que ela vai ter que fazer uma recicladora? Não. Essa lei ela foi pensada da seguinte maneira. Toda empresa que recicla 1 tonelada de vidro, de plástico, de papel, ela gera automaticamente um crédito de reciclagem.
né? Ou seja, ela gerou um crédito, como é o crédito do carbono, por exemplo, e esse crédito ela pode ser vendido por uma empresa que é uma poluidora. Então, se uma grande empresa de refrigerante, por exemplo, vendeu essas 100 toneladas, vamos supor aqui no estado do Rio Grande do Sul ao longo do ano, ela é responsável por reciclar 24 toneladas. Como ela vai reciclar essas 24 toneladas? Comprando crédito de uma cooperativa, de uma empresa de reciclagem, que toda vez que ela emite uma nota fiscal de venda de um plástico para ser reciclado, ela está gerando esse crédito. Então, tu vê, mecanismos para que as coisas comecem a acontecer e melhorem já existem, né? Mas eles ainda estão bastante defasados. Rio Grande do Sul, por exemplo, promulgou essa lei no ano passado, mas não tem nenhuma fiscalização. Vocês, por exemplo, provavelmente nunca tinham escutado a respeito disso. A grande maioria das pessoas que estão ouvindo, que tem indústrias aqui, provavelmente ouviram falar alguma coisa. O estado do Mato Grosso do Sul é que é muito atuante. O Ministério Público do Mato Grosso do Sul é bastante atuante. Qualquer empresa que venda para o estado do Mato Grosso do Sul já ouviu falar isso, né? Que vende suco, por exemplo, a gente atende bastante vinícolas aqui da região. Quem vende para o Mato Grosso do Sul já está comprando crédito de logística reversa lá para mitigar os seus impactos, né? Então, tem muitos movimentos acontecendo, assim, né? Para melhorar isso. E tudo isso vem nessa esteira de as pessoas estão se importando e elas começam a entender que as marcas são poluidoras, elas são causadoras de problemas e elas precisam ser causadoras também da solução, não só do problema. O que me parece, Beto, é que ao invés de tentar resolver o problema lá no final, seria mais correto, mais assertivo resolver o problema lá no começo, né? Dentro da fábrica, no processo fabril. Conforme tu foi dando os exemplos ali, eu fui pensando nas questões relacionadas à criatividade, né? Dentro, né? da indústria, né? A questão da criatividade, da proatividade, do intraempreendedorismo, todas essas questões que vêm para agregar a inovação dentro da indústria, que vem para agregar nessa parte, né? Porque aonde tem a inovação, aonde tem o intraempreendedorismo incentivado dentro da empresa, automaticamente tu tá pensando, né, o processo de fabricação, como otimizar esse processo, como qualificar esse processo, não gerar tanto resíduo, como diminuir o volume de resíduo, de impacto ambiental. Sim. Eu acho que também falta um pouquinho de incentivo nessa parte, né, do início. O que tu acha? Eu acredito que sim. Antes tu fez uma pergunta para o Roger bem no começo, né, resíduo. Resíduo é um erro de design, né? O resíduo, se ele fosse bem pensado lá no início, lá na produção, se a indústria pensar de uma maneira organizada, ela não gera resíduo, né? O resíduo ele é um erro de design. Se ele foi pensado na concepção, ele já tem a circularidade dela bem pensado. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente pensa os refrigerantes, esses que a gente está acostumado a beber ou que a gente está acostumado a ver, eles lembram, mais uma vez, a rosquinha, aquela tampinha. Se vocês lembram, ela tinha um plásticozinho Sim. por dentro. Uhum. Esse plástico não existe mais. Porque para reciclar um produto, quanto mais mistura de materiais tu tem, maior a complexidade de tu reciclar isso. Então, hoje, eu conheço mais de 30 tipos de plásticos. Muitas vezes a gente pensa, plástico é plástico. Não, gente, é muitos tipos de plásticos. Né? Polietileno, polipropileno, nylon, poliacetal, policarbonato, e aí a gente vai para um monte de coisas. Então, quando tu mistura um nylon com um polipropileno, por exemplo, tu tá elevando a dificuldade disso a um nível de praticamente não conseguir reciclar. Então, a tampinha, ela era isso. A tampinha, ela era de polipropileno e eu não vou me lembrar qual era o material desse lacrezinho, mas dificultava a reciclagem. Daí foi pensar lá na indústria, né, no design. Pô, isso está dificultando a reciclagem, tá? Tá. Por que a gente colocou isso? Ah, porque há 50 anos atrás a gente colocou isso aí vedava para não sair o gás. Tá, beleza, mas será que em 2020, quando teve essa mudança, será que a gente precisa disso ainda? Ou será que a gente já tem tecnologia suficiente para fazer uma tampinha que ela sozinha faz? E foram lá, estudaram, e a gente consegue fazer, beleza, muda. Né? Falando desses lacrezinhos, como eu estava falando, aquele lacrezinho do creme, sabe? Aquele lacrezinho do creme pequenininho, assim, do shampoo, etc., eu posso garantir para vocês que nenhum no Brasil, em toda a história, foi reciclado. Não tem reciclagem para aquilo. Porque lá é uma série de... várias camadas de vários tipos de material e ele é desse tamanho, assim. Né? Ele é um lacrezinho. E às vezes, dependendo da pessoa, vai fazer isso no banho ainda. Vai fazer o quê? Vai jogar isso e isso aí vai ralo abaixo. Né? Não se recicla por quê? Primeiro, não tem tamanho. Né? Vamos entender que no Brasil, a gente
recicla menos de 4%. Então, mais de 96% nem passa por uma esteira de reciclagem. E esses 4% que passam por uma esteira de reciclagem é uma esteira de reciclagem mecânica e com pessoas que vão estar lá olhando e vão estar separando. Eu sou responsável por pegar o PET transparente, vai pegar só PET transparente. Eu sou a outra pessoa, sou responsável por pegar a caixinha de leite, vai pegar só a caixinha de leite. O papel, a garrafinha verde, sabe? O vidro, é assim que é. Então, tu imagina se vai ter alguém lá nessa esteira pensando em pegar aquele papelzinho pequeno. Tudo que é muito miúdo não vai ser reciclado via de regra. Então, qualquer coisa que a indústria, lá na sua concepção, fez de um tamanho que é descartável e é muito pequeno, não vai ser reciclado. O palitinho do pirulito não vai ser reciclado. A embalagem da bala não vai ser reciclada. Ela precisa ter um tamanho. Então, tu vê como, linkando no que tu falou, né, Roger? A indústria, sim, tem uma responsabilidade muito grande de pensar na hora do design de seus produtos. A gente realmente precisa colocar isso no nosso produto, ele é fundamental. Tem alguma outra alternativa que a gente pode colocar isso, que vai gerar um menor impacto ambiental para os meus produtos, principalmente na hora da embalagem. Porque o produto, a gente fala de economia circular, economia linear, né? Só contextualizando sobre isso, economia linear é como a gente viveu até muito pouco tempo atrás. Extrai a matéria-prima do meio ambiente, transforma essa matéria-prima numa outra matéria-prima, né? O petróleo transforma numa resina plástica, por exemplo. Essa resina tu vai transformar numa garrafinha plástica. Essa garrafinha plástica ela vai ter um ciclo de vida, pode ser 16 dias, 12 dias, por exemplo, ou pode ser um brinquedo que vai durar 2, 3 anos. Ao final desse ciclo de vida, esse produto ele é descartado e acabou. A economia linear, ela simplesmente implementa um retorno ao final disso, para que isso retorne para um ciclo, seja descaracterizado, transformado e volte para a cadeia novamente, e esse ciclo se repita muitas vezes. Então, trazer esses conceitos de economia circular para a nossa realidade e para o design dos produtos é fundamental para qualquer negócio que queira se destacar frente a essas pessoas mais jovens que estão querendo cobrar, né, das indústrias. Então, se as indústrias entenderem melhor sobre esses conceitos e pensarem melhor no design de seus produtos, com certeza elas vão conseguir cativar mais esse público mais ligado nessas pautas ambientais. Eu acho que é aos poucos, né? E também acho que esse episódio aqui não serviu só para a questão empresarial, né? Eu acho que serviu também como conscientização, né? Para cada um de nós repensar aí os resíduos que produz diariamente. Com certeza. E acho que a gente teria aqui assunto para muitas horas ainda, mas estamos, infelizmente, nos encaminhando para o final. E antes de terminar, de encerrar aqui, eu gostaria de pedir para vocês dicas, se vocês teriam, assim como o Carlos trouxe, alguma dica de livro, de filme até, de série, algum conteúdo que possa acrescentar aí a pauta de hoje. Bom, eu tenho 2. Um é mais pessoal meu e outro os dois, na verdade, são pessoais, porque eu gosto bastante desses temas. O primeiro é um livro que eu li muito, eu esqueci o nome do autor nesse momento, mas chama Economia Dunnage. É muito legal porque ele olha para a economia do planeta de uma perspectiva diferente, porque a gente está muito acostumado a medir crescimento através de PIB, né? E PIB não é necessariamente evolução, ele é crescimento de economia, mas não quer dizer que porque um país está evoluindo a nível de PIB, que ele está evoluindo a nível de sociedade. Então, ele traz uma perspectiva diferente ao que ele faz uma analogia com o donut mesmo, que é a rosquinha dos Simpsons, todo mundo está conhecido, né? Que todo mundo deve estar dentro do donut e não fora do donut. As extremidades do donut para fora são o excesso de consumo de recursos naturais e a rosquinha para dentro é quando as pessoas não têm acesso ao mínimo. Então, que a gente deve ficar dentro desse donut. Então, em vez de a gente medir crescimento de países a partir do PIB, a gente mede por outros indicadores relacionados a bem-estar, consumo de recursos, acesso à água, acesso à educação, etc. É um livro fantástico, muito inteligente mesmo. Recomendo muito quem tiver mais interesse em entender um pouco melhor sobre o E. Acho que tem bastante coisa legal ali. E o outro aí tá no meu coração, né, que é um documentário no Netflix, Fungos Fantásticos. O urupê é como os indígenas tupis aqui da nossa região se referem aos cogumelos, os fungos, né? E foi assistindo aquele documentário que eu tive o insight, a ideia de trazer o nome urupê para a nossa empresa, porque os fungos e os cogumelos, eles são os transformadores da natureza.
né? Afinal de contas, a natureza não entende o conceito de lixo. Lixo é uma invenção humana. Tudo que na natureza morre e acaba, na verdade não acaba, né? Aquele ser vivo, ele começa a fazer um processo de decomposição e transformação em outros materiais que vão dar vida a outros seres vivos e o ciclo da natureza vai continuar. E quem é responsável por fazer esse primeiro trabalho de decomposição, de transformação de qualquer ser que estava vivo e se tornou morto, são os fungos. Daí vem a inspiração do nome europeu. E eu deixo essa dica, quem ainda não assistiu o documentário Fungos Fantásticos, é um documentário bem bacana. Que legal. Muito bom. Eu também tenho uma super dica para você que quer aprofundar os seus conhecimentos aí em ESG. Fica ligado aqui na nossa microsérie, nos próximos episódios, que também a gente vai ter uma surpresa aí para vocês, um super presente. E no próximo episódio eu já vou trazer uma dica para você tentar adivinhar o que é, combinado? Beto, muito obrigada pela participação aqui hoje. Imagina. Foi enriquecedora. Roger, obrigada pela companhia também. Sempre agradeço. A você que nos acompanhou, muito obrigada também. Se você gostou desse episódio, deixa aí o seu like, a sua sugestão de pauta, o seu comentário. Ativa o sininho para não perder os próximos episódios. E se você nos acompanhou também pelo Spotify, deixa a sua avaliação por lá, combinado? Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!